2 Timóteo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Nesse texto, nessa carta, Paulo está escrevendo a Timóteo, que era o seu discípulo, que era o seu pupilo, que era aquele a quem ele conheceu quando ainda era um jovem, um adolescente, na casa da sua mãe e da sua avó Lloyd, e que acompanha a trajetória dele até o final da sua vida. Estamos aqui no ano 65, Paulo preso em Roma pela segunda vez, a prisão da qual ele não iria sair, e ele sabe que ele vai morrer. Então aqui nesse livro ele dá várias instruções, conselhos, orientações ao jovem Timóteo. E ele diz aqui: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Olha que interessante. Paulo, que era o perseguidor dos cristãos. Paulo que se converte no caminho de Damasco porque ele estava matando, respirando ódio contra os cristãos. Ele fala que serve a Deus com uma consciência pura desde os meus antepassados. Tem gente que fala, esses antepassados aqui devem ser os pais da fé, lá, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Mas quando você vai olhar aqui a palavra no grego, ela não é dos patriarcas. Ela está falando prógonos, prógonon, que vem de progenitor. Está falando do pai dele, do avô dele, dos antepassados familiares de Paulo. Paulo é uma linhagem de pessoas que serviam a Deus com uma consciência pura. E ele diz que, como hebreu, fariseu de fariseus, ele fez com o maior zelo, ele perseguiu, ele matou, ele permitiu, ele autorizou a morte de Estevão. E ele se arrependia disso, ele se considerava como que um aborto, né? Aquele que não deveria ser nem chamado de apóstolo. Mas consciência pura ele fez diante de Deus. Deus reconheceu como alguém que tinha essa consciência pura. Jesus aparece no caminho de Damasco e diz para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Isso está parecendo até falar em línguas aqui, né? Vamos entender esse português tão antigo. Dura coisa te é recalcitrar. Recalcitrar é resistir, é ir contra, é não permitir, é ficar lá emperrado, empacado, recalcitrante. Contra os aguilhões. Aguilhão é a espora, é aquela vara de metal pontiaguda com que as pessoas espetavam os animais para levá-los na direção que eles queriam, ou que o animal não queria ir. Ele ia contra a vontade, ele ia pela dor, ele ia por sentir a pressão do aguilhão, aguilhoado. Então Jesus está falando para Paulo: Paulo, Paulo, você está sentindo que eu estou te apertando, você está vendo que não é bem assim, você está entendendo que tem algum negócio que está errado, mas você está resistindo. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então essa consciência pura, ela nos leva na direção de que não está certo, de que não está bom. Ainda que eu esteja fazendo sem a consciência do engano, eu tenho a consciência de que Deus está me apertando. Deus leva você para o bom caminho se você, de uma forma honesta, íntegra, está buscando o bom caminho. Então, aqui ele está dizendo: os antepassados, ele está dizendo para Timóteo, que está lembrando da mãe e da avó, está falando dos antepassados dele, Paulo, que ele tem essa consciência pura e que ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, fica para nós esse versículo: se você tem uma consciência pura, Deus vai te colocar num bom caminho. Você vai ter uma definição de vida que vai te tirar do engano não conhecido para um acerto consentido. Deus abençoe você com esse versículo do dia. Quer conhecer mais da Bíblia? Bíblia toda, 3, 4 capítulos por dia, e você lê a Bíblia no ano. Bíblia toda, canal Bíblia JFA Conecta, você tem toda semana um vídeo meu explicando o que você vai ler naquela semana
da Bíblia. Em um ano, a Bíblia toda. E até o nosso próximo versículo do dia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez estamos aqui com Paulo escrevendo para Timóteo no final da sua vida, no ano 65, pronto para morrer em Roma, prisão da onde ele não iria sair. Ele está orientando Timóteo, o seu discípulo, um jovem adolescente que ele conheceu e que tornou-se o seu seguidor, o que e como ele deveria proceder diante dos homens. E ele fala aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeira coisa, quem tem que te aprovar é Deus, não são as pessoas. Quem tem que dar o ok para a sua vida é Deus, não são os homens. Segunda coisa, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Primeira palavra importante aqui, obreiro. Você que é cristão é conhecido pelas suas obras. 2 Coríntios 10 fala que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por aquilo que fizemos por meio do corpo, por aquilo que fizemos. Não vai ser um teste oral. Você não vai chegar no céu e vão perguntar se você decorou João 3,16. Você vai ser julgado por aquilo que você fez. Um obreiro é aquele que pratica obras. Como Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, você procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que faz e não que sabe, e que, portanto, não tem do que se envergonhar. Daquilo que você fez, nada para se envergonhar. E aqui eu quero dizer, então, que Deus não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado como você fez. Porque você pode ter grandes obras, grandes resultados, mas vergonhoso, mentiroso, trapaceiro, passando por cima das pessoas, privilegiando o resultado. Deus não está preocupado com o resultado. Deus está preocupado com o aprendizado. Entenda, nós aqui estamos debaixo de um grande teste. Tudo isso aqui é um grande estágio. Você foi fiel no pouco, sobre muito será colocado. Então, esse texto nos leva a entender isso. A aprovação é sem vergonha, sem ter nada maculado para trás. E que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, esse resultado vem da sua capacidade de conhecimento da Bíblia. O que você sabe da Bíblia. E não é um conhecimento teórico, como eu disse. Maneja a palavra da verdade, produz obras que te tornam aprovado. Para finalizar, se você olhar o versículo 14 e o versículo 16, os que vêm imediatamente antes e depois desse versículo 15, ele bate na mesma tecla. Não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, se você maneja bem a palavra da verdade, não gasta esse conhecimento batendo boca com discussões que são estéreis e que não servem para nada, a não ser para perversão dos ouvintes. Quanto cristão aí está discutindo teologias e teorias que são mais discussão para atrair ouvintes do que entendimento para ganhar a vida eterna. Cuidado, cuidado para não produzir uma maior impiedade com o que você coloca. As pessoas fazem YouTube, fazem influencers para atrair publicidade, plateia, audiência, polêmica que cria confusão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você quer mais versículos do dia? Procure também no nosso canal Bíblia JFA Conecta, a Bíblia toda. 3 capítulos da Bíblia em um ano
você pode ler todinha. E a cada semana, um vídeo meu explicando o que você vai ler. Te vejo no próximo versículo do dia. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Texto maravilhoso de Paulo no final da sua vida, dando instruções para Timóteo, seu jovem discípulo, sabendo que ele não ia mais sair daquela prisão e que o Timóteo ia continuar a obra. Então ele fala aqui que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esse é o versículo imediatamente anterior. E aí ele vem com esse texto maravilhoso. Toda a Escritura divinamente inspirada. Ou seja, existem escrituras que não são divinamente inspiradas. Elas são verdadeiras até. A Bíblia fala do livro de Enoque. A Bíblia cita textos de outros livros, mas não são divinamente inspirados. Você não pode dizer que um livro é inspirado por Deus quando o próprio autor pede desculpas se escreveu alguma coisa que não deveria, como acontece em alguns livros que não são canônicos na nossa interpretação. Agora, aqui ele fala que se ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é útil para quê? Primeira coisa, ensinar. A Bíblia te traz um conhecimento que você não sabe. O ensino é aportar algo que você não tinha ideia. Você aprende lendo a Bíblia. Segunda coisa, para redarguir. É quando ela volta a arguir, a perguntar, a te questionar naquilo que você já sabe. Então você abre a Bíblia, primeiro você aprende. Segundo, ela volta a questionar aquilo que você aprendeu e pode não estar fazendo. E aí, terceiro é para corrigir. Ou seja, você já ouviu, você já entendeu, começou a praticar, mas está fora do rumo, está fora do eixo. Precisa ser corrigida na sua rota. Então não é um livro teórico, é um livro prático, que corrige o que você está fazendo de errado. E o último, para instruir. E eu fiquei pensando, bom, ensinar, instruir, não é a mesma coisa, não? Mas tem uma grande diferença aqui. Quando você fala de um manual de instruções, são regrinhas de como fazer as coisas. A Bíblia ela ensina conceitos e valores, mas ela também é apta, ela também é útil para a mensagem tática do momento, o que eu faço agora. Nos meus tempos aí de esportes, eu praticava basquetebol. E no basquete, então, você tem que aprender os fundamentos. Ele te ensina a como arremessar, fazer o jump, dar os passes laterais, marcar por zona. Você aprende como jogar o jogo. Mas na hora do jogo, depois de muito treino, depois de muita prática, na hora do jogo, o técnico pede tempo, chama o time e dá instruções. Agora você vai fazer isso, aquilo e aquilo, e você vai chutar a última bola. O jogo está acabando, essa é a instrução final. A Bíblia instrui em justiça. Você tem um problema de como fazer o agora, ela pode te falar do agora. Você quer entender por que Deus existe, por que você existe, ela pode também te ensinar a sabedoria milenar. Ali, a Bíblia é um livro completo e você pode, com uma escritura divinamente inspirada, ser totalmente instruído, corrigido, reorientado e ensinado em justiça. Versículo do dia. Você quer mais sobre a Bíblia? Leia a série, assista a série A Bíblia Toda. Canal Bíblia JFA conecta. A cada semana, um vídeo explicando o que você vai ler para que em um ano você tenha a Bíblia toda lida. Deus abençoe. Até o próximo versículo do dia. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Como tenho dito, Paulo está aqui conversando com Timóteo, seu discípulo, da prisão de onde ele não iria mais sair, no ano 65 depois de Cristo, dando instruções, dando conselhos, e aqui fazendo uma declaração, fazendo um resumo da sua vida, entendendo todo aquele contexto, desde que, como disse em outros versículos do dia, ele era puro de consciência no sacrifício e no culto a Deus e seus pais, dos seus antepassados, e é convertido na estrada de Damasco, até agora, quando ele está morrendo pelo Evangelho. E ele fala alguma coisa que é muito importante para cada um de nós. 3 coisas com 2 perspectivas. A primeira delas, combati o bom combate. A vida é uma luta. E você não está numa colônia de férias. O seu ideal não é fazer nada e ser protegido por Deus. Você está aqui para combater, para brigar, para lutar, para guerrear. E o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, saiba que você tem que ter uma postura combativa. Existe um inimigo que não é carne e não é sangue, contra o qual você luta sem quartel. Agora, tem que ser o bom combate, porque tem muita gente que tem uma postura combativa, mas entra em toda guerra. Escolha qual é o combate que vale a pena combater. Escolha qual é a discussão que vale a pena manter. Como eu já falei em outro versículo do dia, evita falatórios, questões profanas. Não é uma briga de opiniões, não é uma discussão para ganhar do outro, é para convencer com um coração puro. Então, combata, mas escolha o bom combate. A segunda verdade desse texto é: acabei a carreira, porque tem muita gente que começa, mas não termina. Temos aqui o Bíblia toda, é uma série para que, com 3, 4 capítulos por dia, você leia a Bíblia inteira dentro de um ano. Muitos começam, poucos terminam. Muitos têm votos, fazem planos, promessas de ano novo. Poucos chegam em dezembro mantendo as promessas. Paulo acabou a carreira. Ele foi até o fim. Ele não ficou pelo meio do caminho. Porque aqueles que desistem, o autor de Hebreus fala que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ora, nós, porém, não somos dos que recuamos. Amém? Agora, a última e a grande verdade para mim nesses dias, que já também estou lá mais da metade da minha trajetória, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, apesar das traições, apesar das frustrações, apesar das decepções, apesar do ceticismo que vai entrando, você não perde a fé. Não perde a condição de acreditar em Deus e amar os homens. Então, se você está aí cheio de marcas e amarguras por aquilo que as pessoas fizeram ou não fizeram na sua vida, esse é um convite. Guarda a fé. Preserva essa capacidade de crer. Preserva essa condição de primeiro amor, de um coração que sabe que Deus é soberano e que mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo abandonado por todos, mesmo precisando do Timóteo e do Marcos para ajudá-lo, como Paulo estava ali no final da sua vida, eu posso afirmar: acabei a fé, acabei a carreira, guardei a fé. E agora eu estou esperando a coroa da justiça que me está guardada. Deus abençoe você. Esse foi o versículo do dia. Se você quer mais, você pode ler no nosso canal, assistir os nossos vídeos, Bíblia JFA Conecta, Bíblia toda. 2 Timóteo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo aqui está escrevendo no último capítulo de 2 Timóteo para o seu discípulo, para o seu pupilo,
para aquele que é fiel até o final à sua vida, e está declarando um aspecto tão humano da sua vida. Paulo está preso na prisão da qual ele não iria escapar, ele morre ali, ele sabe que vai morrer ali, e por isso ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um outro versículo do dia já foi citado, mas nesse momento ele diz assim, ó: quando você vier me visitar, traz a capa que deixei em Troade, aquela cidade maravilhosa onde Paulo teve a visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, onde ele tirou o evangelho de ser uma seita judaica da Ásia Menor para ser uma religião, o cristianismo, na Europa. Colocou o evangelho para a Europa, passando para a Grécia e depois para todos os demais países. E lá em Troade ele tinha uma capa. Paulo está num lugar horroroso, numa cela insalubre. Ele está passando frio, ele está passando fome, ele está às portas da morte. E ele fala: traz a capa que deixei em Troade, em casa de capa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja só, Paulo está morrendo, mas ele está pensando: vou estudar mais a Bíblia, quero entender mais a Deus, quero aprofundar mais o meu conhecimento, quero revisitar os livros, os pergaminhos. Você é uma pessoa que lê? Você é uma pessoa que busca? Você quer mais conhecimento? Não porque a sua vida vai acabar daqui a pouco, mas porque a sua vida é eterna e você quer conhecer melhor o Deus que está te chamando? Paulo dá esse exemplo aqui. E, para terminar no contexto do versículo, ele está dizendo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo foi abandonado ou foi se afastando das pessoas que estavam com ele. Agora não dava mais ibope. Agora era complicado. Agora ele era um prisioneiro. Muita gente pregando evangelho para emular contra Paulo, para fazer contenda. Muita gente falando mal dele. Paulo abandonado. E ele diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me muito útil foi para o ministério. Porque me é muito útil para o ministério. Então veja-se, aliás, uma reconciliação de Paulo com Marcos que acontecia em algum momento. O mesmo Marcos que ele rejeitou, que era primo de Barnabé, que ele disse: não leva Marcos na segunda viagem, porque ele pulou fora da primeira. Paulo aqui vê quem está com ele. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem gente que está com você hoje, quando deu errado, vai para Tessalônica. Ama o presente século. Toma a atitude que privilegia mais o seu bem-estar e não aquilo que é correto. Mas sempre tem um Marcos, mesmo aquele que você rejeitou. Sempre tem um Timóteo que permanece fiel. Sempre tem alguém para te trazer uma capa, um livro e para te colocar junto com Deus. Esse foi o versículo do dia. Se você quer mais, leia a nossa série Bíblia toda. 3, 4 capítulos, ler a Bíblia no ano inteiro. Essa série você encontra no nosso canal Bíblia JFA Conecta. E até o próximo versículo do dia. 2 Timóteo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Nesse texto, nessa carta, Paulo está escrevendo a Timóteo, que era o seu discípulo, que era o seu pupilo, que era aquele a quem ele conheceu quando ainda era um jovem, um adolescente, na casa da sua mãe, da sua avó Lloyd, e que acompanha a trajetória dele até o final da sua vida. Estamos aqui no ano 65, Paulo preso em Roma pela segunda vez, a prisão da qual ele não iria sair, e ele sabe que ele vai morrer. Então aqui nesse livro ele dá várias instruções, conselhos, orientações ao jovem Timóteo. E ele diz aqui: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Olha que interessante. Paulo, que era o perseguidor dos cristãos. Paulo que se converte no caminho de Damasco porque ele estava matando, respirando ódio contra os cristãos. Ele fala que serve a Deus com uma consciência pura
desde os meus antepassados. Tem gente que fala, esses antepassados aqui devem ser os pais da fé, lá, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Mas quando você vai olhar aqui a palavra no grego, ela não é dos patriarcas. Ela está falando prógonos, prógonon, que vem de progenitor. Está falando do pai dele, do avô dele, dos antepassados familiares de Paulo. Paulo é uma linhagem de pessoas que serviam a Deus com uma consciência pura. E ele diz que, como hebreu, fariseu de fariseus, ele fez com o maior zelo, ele perseguiu, ele matou, ele permitiu, ele autorizou a morte de Estevão. E ele se arrependia disso, ele se considerava como que um aborto, né? Aquele que não deveria ser nem chamado de apóstolo. Mas consciência pura ele fez diante de Deus. Deus reconheceu como alguém que tinha essa consciência pura. Jesus aparece no caminho de Damasco e diz para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Isso está parecendo até falar em línguas aqui, né? Vamos entender esse português tão antigo. Dura coisa te é recalcitrar. Recalcitrar é resistir, é ir contra, é não permitir, é ficar lá emperrado, empacado, recalcitrante. Contra os aguilhões. Aguilhão é a espora, é aquela vara de metal pontiaguda com que as pessoas espetavam os animais para levá-los na direção que eles queriam, ou que o animal não queria ir. Ele ia contra a vontade, ele ia pela dor, ele ia por sentir a pressão do aguilhão, aguilhoado. Então Jesus está falando para Paulo: Paulo, Paulo, você está sentindo que eu estou te apertando, você está vendo que não é bem assim, você está entendendo que tem algum negócio que está errado, mas você está resistindo. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então essa consciência pura, ela nos leva na direção de que não está certo, de que não está bom. Ainda que eu esteja fazendo sem a consciência do engano, eu tenho a consciência de que Deus está me apertando. Deus leva você para o bom caminho se você, de uma forma honesta, íntegra, está buscando o bom caminho. Então, aqui ele está dizendo, os antepassados, ele está dizendo para Timóteo, que está lembrando da mãe e da avó, está falando dos antepassados dele, Paulo, que ele tem essa consciência pura e que ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, fica para nós esse versículo. Se você tem uma consciência pura, Deus vai te colocar num bom caminho. Você vai ter uma definição de vida que vai te tirar do engano não conhecido para um acerto consentido. Deus abençoe você com esse versículo do dia. Quer conhecer mais da Bíblia? Bíblia toda, 3, 4 capítulos por dia, e você lê a Bíblia no ano. Bíblia toda, canal Bíblia JFA Conecta, você tem toda semana um vídeo meu explicando o que você vai ler naquela semana da Bíblia. Em um ano, a Bíblia toda. E até o nosso próximo versículo do dia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez estamos aqui com Paulo escrevendo para Timóteo no final da sua vida, no ano 65, pronto para morrer em Roma, prisão da onde ele não iria sair. Ele está orientando Timóteo, o seu discípulo, um jovem adolescente que ele conheceu e que tornou-se o seu seguidor, o que e como ele deveria proceder diante dos homens. E ele fala aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeira coisa, quem tem que te aprovar é Deus, não são as pessoas. Quem tem que dar o ok para a sua vida é Deus, não são os homens. Segunda coisa, como um obreiro que não tem do que se envergonhar.
Primeira palavra importante aqui, obreiro. Você que é cristão é conhecido pelas suas obras. 2 Coríntios 10 fala que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por aquilo que fizemos por meio do corpo, por aquilo que fizemos. Não vai ser um teste oral. Você não vai chegar no céu e vão perguntar se você decorou João 3,16. Você vai ser julgado por aquilo que você fez. Um obreiro é aquele que pratica obras. Como o Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, você procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que faz e não que sabe, e que, portanto, não tem do que se envergonhar. Daquilo que você fez, nada para se envergonhar. E aqui eu quero dizer, então, que Deus não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado como você fez. Porque você pode ter grandes obras, grandes resultados, mas vergonhoso, mentiroso, trapaceiro, passando por cima das pessoas, privilegiando o resultado. Deus não está preocupado com o resultado. Deus está preocupado com o aprendizado. Entenda, nós aqui estamos debaixo de um grande teste. Tudo isso aqui é um grande estágio. Você foi fiel no pouco, sobre muito será colocado. Então, esse texto nos leva a entender isso. A aprovação é sem vergonha, sem ter nada maculado para trás. E que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, esse resultado vem da sua capacidade de conhecimento da Bíblia. O que você sabe da Bíblia. E não é um conhecimento teórico, como eu disse. Maneja a palavra da verdade, produz obras que te tornam aprovado. Para finalizar, se você olhar o versículo 14 e o versículo 16, os que vêm imediatamente antes e depois desse versículo 15, ele bate na mesma tecla. Não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, se você maneja bem a palavra da verdade, não gasta esse conhecimento batendo boca com discussões que são estéreis e que não servem para nada, a não ser para perversão dos ouvintes. Quanto cristão aí está discutindo teologias e teorias que são mais discussão para atrair ouvintes do que entendimento para ganhar a vida eterna. Cuidado, cuidado para não produzir uma maior impiedade com o que você coloca. As pessoas fazem YouTube, fazem influencers para atrair publicidade, plateia, audiência, polêmica que cria confusão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você quer mais versículos do dia? Procure também no nosso canal Bíblia JFA Conecta, a Bíblia toda. 3 capítulos da Bíblia em um ano, você pode ler todinha. E a cada semana, um vídeo meu explicando o que você vai ler. Te vejo no próximo versículo do dia. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Texto maravilhoso de Paulo no final da sua vida, dando instruções para Timóteo, seu jovem discípulo, sabendo que ele não ia mais sair daquela prisão e que o Timóteo ia continuar a obra. Então ele fala aqui que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esse é o versículo imediatamente anterior. E aí ele vem com esse texto maravilhoso. Toda a Escritura divinamente inspirada. Ou seja, existem escrituras que não são divinamente inspiradas. Elas são verdadeiras até. A Bíblia fala do livro de Enoque.
A Bíblia cita textos de outros livros, mas não são divinamente inspirados. Você não pode dizer que um livro é inspirado por Deus quando o próprio autor pede desculpas se escreveu alguma coisa que não deveria, como acontece em alguns livros que não são canônicos na nossa interpretação. Agora, aqui ele fala que se ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é útil para quê? Primeira coisa, ensinar. A Bíblia te traz um conhecimento que você não sabe. O ensino é aportar algo que você não tinha ideia. Você aprende lendo a Bíblia. Segunda coisa, para redarguir. É quando ela volta a arguir, a perguntar, a te questionar naquilo que você já sabe. Então você abre a Bíblia, primeiro você aprende. Segundo, ela volta a questionar aquilo que você aprendeu e pode não estar fazendo. E aí, terceiro é para corrigir. Ou seja, você já ouviu, você já entendeu, começou a praticar, mas está fora do rumo, está fora do eixo. Precisa ser corrigida na sua rota. Então não é um livro teórico, é um livro prático, que corrige o que você está fazendo de errado. E o último, para instruir. Eu fiquei pensando, bom, ensinar, instruir, não é a mesma coisa, não? Mas tem uma grande diferença aqui. Quando você fala de um manual de instruções, são regrinhas de como fazer as coisas. A Bíblia ela ensina conceitos e valores, mas ela também é apta, ela também é útil para a mensagem tática do momento, o que eu faço agora. Nos meus tempos aí de esportes, eu praticava basquetebol. E no basquete, então, você tem que aprender os fundamentos. Ele te ensina a como arremessar, fazer o jump, dar os passes laterais, marcar por zona. Você aprende como jogar o jogo. Mas na hora do jogo, depois de muito treino, depois de muita prática, na hora do jogo, o técnico pede tempo, chama o time e dá instruções. Agora você vai fazer isso, aquilo e aquilo, e você vai chutar a última bola. O jogo está acabando, essa é a instrução final. A Bíblia instrui em justiça. Você tem um problema de como fazer o agora, ela pode te falar do agora. Você quer entender por que Deus existe, por que você existe, ela pode também te ensinar a sabedoria milenar. Ali, a Bíblia é um livro completo e você pode, com uma escritura divinamente inspirada, ser totalmente instruído, corrigido, reorientado e ensinado em justiça. Versículo do dia. Você quer mais sobre a Bíblia? Leia a série, assista a série A Bíblia Toda. Canal Bíblia JFA Conecta. A cada semana, um vídeo explicando o que você vai ler para que um ano você tenha a Bíblia toda lida. Deus abençoe. Até o próximo versículo do dia. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como tenho dito, Paulo está aqui conversando com Timóteo, seu discípulo, da prisão de onde ele não iria mais sair, no ano 65 depois de Cristo, dando instruções, dando conselhos, e aqui fazendo uma declaração, fazendo um resumo da sua vida, entendendo todo aquele contexto, desde que, como disse em outros versículos do dia, ele era puro de consciência no sacrifício e no culto a Deus e seus pais, dos seus antepassados, e é convertido na estrada de Damasco, até agora, quando ele está morrendo pelo Evangelho. E ele fala alguma coisa que é muito importante para cada um de nós. 3 coisas com 2 perspectivas. Primeira delas, combati o bom combate. A vida é uma luta. E você não está numa colônia de férias. O seu ideal não é fazer nada e ser protegido por Deus. Você está aqui para combater, para brigar, para lutar, para guerrear. E o Senhor é o Senhor dos exércitos.
Então, saiba que você tem que ter uma postura combativa. Existe um inimigo que não é carne e não é sangue, contra o qual você luta sem quartel. Agora, tem que ser o bom combate, porque tem muita gente que tem uma postura combativa, mas entra em toda guerra. Escolha qual é o combate que vale a pena combater. Escolha qual é a discussão que vale a pena manter. Como eu já falei em outro versículo do dia, evita falatórios, questões profanas. Não é uma briga de opiniões, não é uma discussão para ganhar do outro, é para convencer com um coração puro. Então, combata, mas escolha o bom combate. A segunda verdade desse texto é: acabei a carreira, porque tem muita gente que começa, mas não termina. Temos aqui o Bíblia toda, é uma série para que, com 3, 4 capítulos por dia, você leia a Bíblia inteira dentro de um ano. Muitos começam, poucos terminam. Muitos têm votos, fazem planos, promessas de ano novo. Poucos chegam em dezembro mantendo as promessas. Paulo acabou a carreira. Ele foi até o fim. Ele não ficou pelo meio do caminho. Porque aqueles que desistem, o autor de Hebreus fala que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora, nós, porém, não somos dos que recuamos. Amém? Agora, a última e a grande verdade para mim nesses dias, que já também estou lá mais da metade da minha trajetória, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, apesar das traições, apesar das frustrações, apesar das decepções, apesar do ceticismo que vai entrando, você não perde a fé. Não perde a condição de acreditar em Deus e amar os homens. Então, se você está aí cheio de marcas e amarguras por aquilo que as pessoas fizeram ou não fizeram na sua vida, esse é um convite. Guarda a fé. Preserva essa capacidade de crer. Preserva essa condição de primeiro amor, de um coração que sabe que Deus é soberano e que mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo abandonado por todos, mesmo precisando do Timóteo e do Marcos para ajudá-lo, como Paulo estava ali no final da sua vida, eu posso afirmar: acabei a fé, acabei a carreira, guardei a fé. E agora eu estou esperando a coroa da justiça que me está guardada. Deus abençoe você. Esse foi o versículo do dia. Se você quer mais, você pode ler no nosso canal, assistir os nossos vídeos, Bíblia JFA Conecta, Bíblia toda. 2 Timóteo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo aqui está escrevendo no último capítulo de 2 Timóteo para o seu discípulo, para o seu pupilo, para aquele que era fiel até o final à sua vida, e está declarando um aspecto tão humano da sua vida. Paulo está preso na prisão da qual ele não iria escapar, ele morre ali, ele sabe que vai morrer ali, e por isso ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um outro versículo do dia já foi citado. Mas nesse momento ele diz assim, quando você vier me visitar, traz a capa que deixei em Troade, aquela cidade maravilhosa onde Paulo teve a visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, onde ele tirou o evangelho de ser uma seita judaica da Ásia Menor para ser uma religião, o cristianismo na Europa. Colocou o evangelho para a Europa, passando para a Grécia e depois para todos os demais países. E lá em Troade ele tinha uma capa. Paulo está num lugar horroroso, numa cela insalubre. Ele está passando frio, ele está passando fome, ele está às portas da morte. E ele fala: traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja só, Paulo está morrendo, mas ele está pensando: vou estudar mais a Bíblia.
quero entender mais a Deus, quero aprofundar mais o meu conhecimento, quero revisitar os livros, os pergaminhos. Você é uma pessoa que lê? Você é uma pessoa que busca? Você quer mais conhecimento? Não porque a sua vida vai acabar daqui a pouco, mas porque a sua vida é eterna e você quer conhecer melhor o Deus que está te chamando. Paulo dá esse exemplo aqui. E, para terminar no contexto do versículo, ele está dizendo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo foi abandonado ou foi se afastando das pessoas que estavam com ele. Agora não dava mais ibope. Agora era complicado. Agora ele era um prisioneiro. Muita gente pregando evangelho para emular contra Paulo, para fazer contenda. Muita gente falando mal dele. Paulo abandonado. E ele diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me muito útil foi para o ministério. Porque me é muito útil para o ministério. Então veja-se, aliás, uma reconciliação de Paulo com Marcos que acontecia em algum momento. O mesmo Marcos que ele rejeitou, que era primo de Barnabé, que ele disse: não leva Marcos na segunda viagem, porque ele pulou fora da primeira. Paulo aqui vê quem está com ele. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem gente que está com você hoje, quando deu errado, vai para Tessalônica. Ama o presente século. Toma a atitude que privilegia mais o seu bem-estar e não aquilo que é correto. Mas sempre tem um Marcos, mesmo aquele que você rejeitou. Sempre tem um Timóteo que permanece fiel. Sempre tem alguém para te trazer uma capa, um livro e para te colocar junto com Deus. Esse foi o versículo do dia. Se você quer mais, leia a nossa série Bíblia toda. 3, 4 capítulos, ler a Bíblia no ano inteiro. Essa série você encontra no nosso canal Bíblia JFA Conecta. E até o próximo versículo do dia. 2 Timóteo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Nesse texto, nessa carta, Paulo está escrevendo a Timóteo, que era o seu discípulo, que era o seu pupilo, que era aquele a quem ele conheceu quando ainda era um jovem, um adolescente, na casa da sua mãe, da sua avó Lloyd, e que acompanha a trajetória dele até o final da sua vida. Estamos aqui no ano 65, Paulo preso em Roma pela segunda vez, a prisão da qual ele não iria sair, e ele sabe que ele vai morrer. Então aqui nesse livro ele dá várias instruções, conselhos, orientações ao jovem Timóteo. E ele diz aqui: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Olha que interessante. Paulo, que era o perseguidor dos cristãos. Paulo que se converte no caminho de Damasco porque ele estava matando, respirando ódio contra os cristãos. Ele fala que serve a Deus com uma consciência pura desde os meus antepassados. Tem gente que fala: esses antepassados aqui devem ser os pais da fé, lá, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Mas quando você vai olhar aqui a palavra no grego, ela não é dos patriarcas. Ela está falando prógonos, prógonon, que vem de progenitor. Está falando do pai dele, do avô dele, dos antepassados familiares de Paulo. Paulo é uma linhagem de pessoas que serviam a Deus com uma consciência pura. E ele diz que, como hebreu, fariseu de fariseus, ele fez com o maior zelo, ele perseguiu, ele matou, ele permitiu, ele autorizou a morte de Estevão. E ele se arrependia disso, ele se considerava como que um aborto, né? Aquele que não deveria ser nem chamado de apóstolo. Mas consciência pura ele fez diante de Deus. Deus reconheceu como alguém que tinha essa consciência pura.
Jesus aparece no caminho de Damasco e diz para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Isso está parecendo até falar em línguas aqui, né? Vamos entender esse português tão antigo. Dura coisa te é recalcitrar. Recalcitrar é resistir, é ir contra, é não permitir, é ficar lá emperrado, empacado, recalcitrante. Contra os aguilhões. Aguilhão é a espora, é aquela vara de metal pontiaguda com que as pessoas espetavam os animais para levá-los na direção que eles queriam, ou que o animal não queria ir. Ele ia contra a vontade, ele ia pela dor, ele ia por sentir a pressão do aguilhão, aguilhoado. Então Jesus está falando para Paulo: Paulo, Paulo, você está sentindo que eu estou te apertando, você está vendo que não é bem assim, você está entendendo que tem algum negócio que está errado, mas você está resistindo. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então essa consciência pura, ela nos leva na direção de que não está certo, de que não está bom. Ainda que eu esteja fazendo sem a consciência do engano, eu tenho a consciência de que Deus está me apertando. Deus leva você para o bom caminho se você, de uma forma honesta e íntegra, está buscando o bom caminho. Então, aqui ele está dizendo, os antepassados, ele está dizendo para Timóteo, que está lembrando da mãe e da avó, está falando dos antepassados dele, Paulo, que ele tem essa consciência pura e que ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, fica para nós esse versículo. Se você tem uma consciência pura, Deus vai te colocar num bom caminho. Você vai ter uma definição de vida que vai te tirar do engano não conhecido para um acerto consentido. Deus abençoe você com esse versículo do dia. Quer conhecer mais da Bíblia? Bíblia toda, 3, 4 capítulos por dia, e você lê a Bíblia no ano. Bíblia toda, canal Bíblia JFA Conecta, você tem toda semana um vídeo meu explicando o que você vai ler naquela semana da Bíblia. Em um ano, a Bíblia toda. E até o nosso próximo versículo do dia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez estamos aqui com Paulo escrevendo para Timóteo no final da sua vida, no ano 65, pronto para morrer em Roma, prisão da onde ele não iria sair. Ele está orientando Timóteo, o seu discípulo, um jovem adolescente que ele conheceu e que tornou-se o seu seguidor, o que e como ele deveria proceder diante dos homens. E ele fala aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeira coisa, quem tem que te aprovar é Deus, não são as pessoas. Quem tem que dar o ok para a sua vida é Deus, não são os homens. Segunda coisa, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Primeira palavra importante aqui, obreiro. Você que é cristão é conhecido pelas suas obras. 2 Coríntios 10 fala que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por aquilo que fizemos por meio do corpo, por aquilo que fizemos. Não vai ser um teste oral. Você não vai chegar no céu e vão perguntar se você decorou João 3,16. Você vai ser julgado por aquilo que você fez. Um obreiro é aquele que pratica obras. Como Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, você procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que faz e não que sabe, e que, portanto, não tem do que se envergonhar. Daquilo que você fez, nada para se envergonhar. E aqui eu quero dizer, então, que Deus não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado como você fez. Porque você pode ter grandes obras, grandes resultados, mas vergonhoso, mentiroso, trapaceiro,
passando por cima das pessoas, privilegiando o resultado. Deus não está preocupado com o resultado. Deus está preocupado com o aprendizado. Entenda, nós aqui estamos debaixo de um grande teste. Tudo isso aqui é um grande estágio. Você foi fiel no pouco, sobre muito será colocado. Então, esse texto nos leva a entender isso. A aprovação é sem vergonha, sem ter nada maculado para trás. E que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, esse resultado vem da sua capacidade de conhecimento da Bíblia. O que você sabe da Bíblia. E não é um conhecimento teórico, como eu disse. Maneja a palavra da verdade, produz obras que te tornam aprovado. Para finalizar, se você olhar o versículo 14 e o versículo 16, os que vêm imediatamente antes e depois desse versículo 15, ele bate na mesma tecla. Não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, se você maneja bem a palavra da verdade, não gasta esse conhecimento batendo boca com discussões que são estéreis e que não servem para nada, a não ser para perversão dos ouvintes. Quanto cristão está discutindo teologias e teorias que são mais discussão para atrair ouvintes do que entendimento para ganhar a vida eterna. Cuidado, cuidado para não produzir uma maior impiedade com o que você coloca. As pessoas fazem YouTube, fazem influencers para atrair publicidade, plateia, audiência, polêmica que cria confusão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você quer mais versículos do dia? Procure também no nosso canal Bíblia JFA Conecta, a Bíblia toda. 3 capítulos da Bíblia em um ano você pode ler todinha. E a cada semana, um vídeo meu explicando o que você vai ler. Te vejo no próximo versículo do dia. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Texto maravilhoso de Paulo no final da sua vida, dando instruções para Timóteo, seu jovem discípulo, sabendo que ele não ia mais sair daquela prisão e que o Timóteo ia continuar a obra. Então ele fala aqui que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esse é o versículo imediatamente anterior. E aí ele vem com esse texto maravilhoso. Toda a Escritura divinamente inspirada. Ou seja, existem escrituras que não são divinamente inspiradas. Elas são verdadeiras até. A Bíblia fala do livro de Enoque. A Bíblia cita textos de outros livros, mas não são divinamente inspirados. Você não pode dizer que um livro é inspirado por Deus quando o próprio autor pede desculpas se escreveu alguma coisa que não deveria, como acontece em alguns livros que não são canônicos na nossa interpretação. Agora, aqui ele fala que se ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é útil para quê? Primeira coisa, ensinar. A Bíblia te traz um conhecimento que você não sabe. O ensino é aportar algo que você não tinha ideia. Você aprende lendo a Bíblia. Segunda coisa, para redarguir. É quando ela volta a arguir, a perguntar, a te questionar naquilo que você já sabe. Então você abre a Bíblia, primeiro você aprende. Segundo, ela volta a questionar aquilo que você aprendeu e pode não estar fazendo. E aí, terceiro é para corrigir. Ou seja, você já ouviu, você já entendeu, começou a praticar, mas está fora do rumo.
está fora do eixo, precisa ser corrigida na sua rota. Então não é um livro teórico, é um livro prático, que corrige o que você está fazendo de errado. E o último, para instruir. E eu fiquei pensando, bom, ensinar, instruir, não é a mesma coisa, não? Mas tem uma grande diferença aqui. Quando você fala de um manual de instruções, são regrinhas de como fazer as coisas. A Bíblia ela ensina conceitos e valores, mas ela também é apta, ela também é útil para a mensagem tática do momento, o que eu faço agora. Nos meus tempos aí de esportes, eu praticava basquetebol. E no basquete, então, você tem que aprender os fundamentos. Ele te ensina a como arremessar, fazer o jump, dar os passes laterais, marcar por zona. Você aprende como jogar o jogo. Mas na hora do jogo, depois de muito treino, depois de muita prática, na hora do jogo, o técnico pede tempo, chama o time e dá instruções. Agora você vai fazer isso, aquilo e aquilo, e você vai chutar a última bola. O jogo está acabando, essa é a instrução final. A Bíblia instrui em justiça. Você tem um problema de como fazer o agora, ela pode te falar do agora. Você quer entender por que Deus existe, por que você existe, ela pode também te ensinar a sabedoria milenar. Ali, a Bíblia é um livro completo e você pode, com uma escritura divinamente inspirada, ser totalmente instruído, corrigido, reorientado e ensinado em justiça. Versículo do dia. Você quer mais sobre a Bíblia? Leia a série, assista a série A Bíblia Toda. Canal Bíblia JFA Conecta. A cada semana, um vídeo explicando o que você vai ler para que um ano você tenha a Bíblia toda lida. Deus abençoe. Até o próximo versículo do dia. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como tenho dito, Paulo está aqui conversando com Timóteo, seu discípulo, da prisão de onde ele não iria mais sair, no ano 65 depois de Cristo, dando instruções, dando conselhos, e aqui fazendo uma declaração, fazendo um resumo da sua vida, entendendo todo aquele contexto, desde que, como disse em outros versículos do dia, ele era puro de consciência no sacrifício e no culto a Deus de seus pais, dos seus antepassados, e é convertido na estrada de Damasco, até agora, quando ele está morrendo pelo Evangelho. E ele fala alguma coisa que é muito importante para cada um de nós. 3 coisas com 2 perspectivas. A primeira delas, combati o bom combate. A vida é uma luta. E você não está numa colônia de férias. O seu ideal não é fazer nada e ser protegido por Deus. Você está aqui para combater, para brigar, para lutar, para guerrear. E o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, saiba que você tem que ter uma postura combativa. Existe um inimigo que não é carne e não é sangue, contra o qual você luta sem quartel. Agora, tem que ser o bom combate, porque tem muita gente que tem uma postura combativa, mas entra em toda guerra. Escolha qual é o combate que vale a pena combater. Escolha qual é a discussão que vale a pena manter. Como eu já falei em outro versículo do dia, evita falatórios, questões profanas. Não é uma briga de opiniões, não é uma discussão para ganhar do outro, é para convencer com um coração puro. Então, combata, mas escolha o bom combate. A segunda verdade desse texto é: acabei a carreira, porque tem muita gente que começa, mas não termina. Temos aqui o Bíblia Toda, é uma série para que, com 3, 4 capítulos por dia, você leia a Bíblia inteira dentro de um ano. Muitos começam, poucos terminam. Muitos têm votos, fazem planos, promessas de ano novo.
Poucos chegam em dezembro mantendo as promessas. Paulo acabou a carreira. Ele foi até o fim. Ele não ficou pelo meio do caminho. Porque aqueles que desistem, o autor de Hebreus fala que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora, nós, porém, não somos dos que recuamos. Amém? Agora, a última e a grande verdade para mim nesses dias, que já também estou lá mais da metade da minha trajetória, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, apesar das traições, apesar das frustrações, apesar das decepções, apesar do ceticismo que vai entrando, você não perde a fé. Não perde a condição de acreditar em Deus e amar os homens. Então, se você está aí cheio de marcas e amarguras por aquilo que as pessoas fizeram ou não fizeram na sua vida, esse é um convite. Guarda a fé. Preserva essa capacidade de crer. Preserva essa condição de primeiro amor, de um coração que sabe que Deus é soberano e que mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo abandonado por todos, mesmo precisando do Timóteo e do Marcos para ajudá-lo, como Paulo estava ali no final da sua vida, eu posso afirmar: acabei a fé, acabei a carreira, guardei a fé. E agora eu estou esperando a coroa da justiça que me está guardada. Deus abençoe você. Esse foi o versículo do dia. Se você quer mais, você pode ler no nosso canal, assistir os nossos vídeos, Bíblia JFA Conecta, Bíblia toda. 2 Timóteo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo aqui está escrevendo no último capítulo de 2 Timóteo para o seu discípulo, para o seu pupilo, para aquele que é fiel até o final à sua vida, e está declarando um aspecto tão humano da sua vida. Paulo está preso na prisão da qual ele não iria escapar, ele morre ali, ele sabe que vai morrer ali, e por isso ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um outro versículo do dia já foi citado. Mas nesse momento ele diz assim, quando você vier me visitar, traz a capa que deixei em Troade, aquela cidade maravilhosa onde Paulo teve a visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, onde ele tirou o evangelho de ser uma seita judaica da Ásia Menor para ser uma religião, o cristianismo na Europa. Colocou o evangelho para a Europa, passando para a Grécia e depois para todos os demais países. E lá em Troade ele tinha uma capa. Paulo está num lugar horroroso, numa cela insalubre. Ele está passando frio, ele está passando fome, ele está às portas da morte. E ele fala: traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja só, Paulo está morrendo, mas ele está pensando: vou estudar mais a Bíblia, quero entender mais a Deus, quero aprofundar mais o meu conhecimento, quero revisitar os livros, os pergaminhos. Você é uma pessoa que lê, você é uma pessoa que busca, você quer mais conhecimento, não porque a sua vida vai acabar daqui a pouco, mas porque a sua vida é eterna e você quer conhecer melhor o Deus que está te chamando. Paulo dá esse exemplo aqui. E, para terminar no contexto do versículo, ele está dizendo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo foi abandonado ou foi se afastando das pessoas que estavam com ele. Agora não dava mais ibope. Agora era complicado. Agora ele era um prisioneiro. Muita gente pregando evangelho para emular contra Paulo, para fazer contenda. Muita gente falando mal dele. Paulo abandonado. E ele diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me muito útil foi para o ministério.
porque me é muito útil para o ministério. Então veja-se, aliás, uma reconciliação de Paulo com Marcos que acontecia em algum momento. O mesmo Marcos que ele rejeitou, era primo de Barnabé, que ele disse, não leva Marcos na segunda viagem, porque ele pulou fora da primeira. Paulo aqui vê quem está com ele. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem gente que está com você hoje, quando deu errado, vai para Tessalônica. Ama o presente século. Toma a atitude que privilegia mais o seu bem-estar e não aquilo que é correto. Mas sempre tem um Marcos, mesmo aquele que você rejeitou. Sempre tem um Timóteo que permanece fiel. Sempre tem alguém para te trazer uma capa, um livro e para te colocar junto com Deus. Esse foi o versículo do dia. Se você quer mais, leia a nossa série Bíblia toda. 3, 4 capítulos, ler a Bíblia no ano inteiro. Essa série você encontra no nosso canal Bíblia JFA Conecta. E até o próximo versículo do dia. Segunda Timóteo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Nesse texto, nessa carta, Paulo está escrevendo a Timóteo, que era o seu discípulo, que era o seu pupilo, que era aquele a quem ele conheceu quando ainda era um jovem, um adolescente, na casa da sua mãe, da sua avó Lloyd, e que acompanha a trajetória dele até o final da sua vida. Estamos aqui no ano 65, Paulo preso em Roma pela segunda vez, a prisão da qual ele não iria sair, e ele sabe que ele vai morrer. Então aqui nesse livro ele dá várias instruções, conselhos, orientações ao jovem Timóteo. E ele diz aqui, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Olha que interessante. Paulo, que era o perseguidor dos cristãos. Paulo que se converte no caminho de Damasco porque ele estava matando, respirando ódio contra os cristãos. Ele fala que serve a Deus com uma consciência pura desde os meus antepassados. Tem gente que fala, esses antepassados aqui devem ser os pais da fé, lá, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Mas quando você vai olhar aqui a palavra no grego, ela não é dos patriarcas. Ela está falando prógonos, prógonon, que vem de progenitor. Está falando do pai dele, do avô dele, dos antepassados familiares de Paulo. Paulo é uma linhagem de pessoas que serviam a Deus com uma consciência pura. E ele diz que, como hebreu, fariseu de fariseus, ele fez com o maior zelo, ele perseguiu, ele matou, ele permitiu, ele autorizou a morte de Estevão. E ele se arrependia disso, ele se considerava como que um aborto, né? Aquele que não deveria ser nem chamado de apóstolo. Mas consciência pura ele fez diante de Deus. Deus reconheceu como alguém que tinha essa consciência pura. Jesus aparece no caminho de Damasco e diz para ele, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Isso está parecendo até falar em línguas aqui, né? Vamos entender esse português tão antigo. Dura coisa te é recalcitrar. Recalcitrar é resistir, é ir contra, é não permitir, é ficar lá emperrado, empacado, recalcitrante. Contra os aguilhões. Aguilhão é a espora, é aquela vara de metal pontiaguda com que as pessoas espetavam os animais para levá-los na direção que eles queriam, ou que o animal não queria ir. Ele ia contra a vontade, ele ia pela dor, ele ia por sentir a pressão do aguilhão, aguilhoado. Então Jesus está falando para Paulo, Paulo, você está sentindo que eu estou te apertando, você está vendo que não é bem assim, você está entendendo que tem algum negócio que está errado, mas você está resistindo. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então essa consciência pura, ela nos leva na direção de que não está certo, de que não está bom, ainda que eu esteja fazendo
sem a consciência do engano, eu tenho a consciência de que Deus está me apertando. Deus leva você para o bom caminho se você, de uma forma honesta e íntegra, está buscando o bom caminho. Então, aqui ele está dizendo, os antepassados, ele está dizendo para Timóteo, que está lembrando da mãe e da avó, está falando dos antepassados dele, Paulo, que ele tem essa consciência pura e que ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, fica para nós esse versículo. Se você tem uma consciência pura, Deus vai te colocar num bom caminho. Você vai ter uma definição de vida que vai te tirar do engano não conhecido para um acerto consentido. Deus abençoe você com esse versículo do dia. Quer conhecer mais da Bíblia? Bíblia toda, 3, 4 capítulos por dia, e você lê a Bíblia no ano. Bíblia toda, canal Bíblia JFA Conecta, você tem toda semana um vídeo meu explicando o que você vai ler naquela semana da Bíblia. Em um ano, a Bíblia toda. E até o nosso próximo versículo do dia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez estamos aqui com Paulo escrevendo para Timóteo no final da sua vida, no ano 65, pronto para morrer em Roma, prisão da onde ele não iria sair. Ele está orientando Timóteo, o seu discípulo, um jovem adolescente que ele conheceu e que tornou-se o seu seguidor, o que e como ele deveria proceder diante dos homens. E ele fala aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeira coisa, quem tem que te aprovar é Deus, não são as pessoas. Quem tem que dar o ok para a sua vida é Deus, não são os homens. Segunda coisa, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Primeira palavra importante aqui, obreiro. Você que é cristão é conhecido pelas suas obras. 2 Coríntios 10 fala que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por aquilo que fizemos por meio do corpo, por aquilo que fizemos. Não vai ser um teste oral. Você não vai chegar no céu e vão perguntar se você decorou João 3,16. Você vai ser julgado por aquilo que você fez. Um obreiro é aquele que pratica obras. Como o Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, você procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que faz e não que sabe, e que, portanto, não tem do que se envergonhar. Daquilo que você fez, nada para se envergonhar. E aqui eu quero dizer então que Deus não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado como você fez. Porque você pode ter grandes obras, grandes resultados, mas vergonhoso, mentiroso, trapaceiro, passando por cima das pessoas, privilegiando o resultado. Deus não está preocupado com o resultado. Deus está preocupado com o aprendizado. Entenda, nós aqui estamos debaixo de um grande teste. Tudo isso aqui é um grande estágio. Você foi fiel no pouco, sobre muito será colocado. Então, esse texto nos leva a entender isso. A aprovação é sem vergonha, sem ter nada maculado para trás. E que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, esse resultado vem da sua capacidade de conhecimento da Bíblia. O que você sabe da Bíblia. E não é um conhecimento teórico, como eu disse. Maneja a palavra da verdade, produz obras que te tornam aprovado. Para finalizar, se você olhar o versículo 14 e o versículo 16, os que vêm imediatamente antes e depois desse versículo 15, ele bate na mesma tecla. Não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão
maior impiedade. Então, se você maneja bem a palavra da verdade, não gasta esse conhecimento batendo boca com discussões que são estéreis e que não servem para nada, a não ser para perversão dos ouvintes. Quanto cristão aí está discutindo teologias e teorias que são mais discussão para atrair ouvintes do que entendimento para ganhar a vida eterna. Cuidado, cuidado para não produzir uma maior impiedade com o que você coloca. As pessoas fazem YouTube, fazem influencers para atrair publicidade, plateia, audiência, polêmica que cria confusão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você quer mais versículos do dia? Procure também no nosso canal Bíblia JFA Conecta, a Bíblia toda. 3 capítulos da Bíblia em um ano você pode ler todinha. E a cada semana, um vídeo meu explicando o que você vai ler. Te vejo no próximo versículo do dia. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Texto maravilhoso de Paulo no final da sua vida, dando instruções para Timóteo, seu jovem discípulo, sabendo que ele não ia mais sair daquela prisão e que o Timóteo ia continuar a obra. Então ele fala aqui que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esse é o versículo imediatamente anterior. E aí ele vem com esse texto maravilhoso. Toda a Escritura divinamente inspirada. Ou seja, existem escrituras que não são divinamente inspiradas. Elas são verdadeiras até. A Bíblia fala do livro de Enoque. A Bíblia cita textos de outros livros, mas não são divinamente inspirados. Você não pode dizer que um livro é inspirado por Deus quando o próprio autor pede desculpas se escreveu alguma coisa que não deveria, como acontece em alguns livros que não são canônicos na nossa interpretação. Agora, aqui ele fala que se ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é útil para quê? Primeira coisa, ensinar. A Bíblia te traz um conhecimento que você não sabe. O ensino é aportar algo que você não tinha ideia. Você aprende lendo a Bíblia. Segunda coisa, para redarguir. É quando ela volta a arguir, a perguntar, a te questionar naquilo que você já sabe. Então você abre a Bíblia, primeiro você aprende. Segundo, ela volta a questionar aquilo que você aprendeu e pode não estar fazendo. E aí, terceiro é para corrigir. Ou seja, você já ouviu, você já entendeu, começou a praticar, mas está fora do rumo. Está fora do eixo, precisa ser corrigida na sua rota. Então não é um livro teórico, é um livro prático, que corrige o que você está fazendo de errado. E o último, para instruir. E eu fiquei pensando, bom, ensinar, instruir, não é a mesma coisa, não? Mas tem uma grande diferença aqui. Quando você fala de um manual de instruções, são regrinhas de como fazer as coisas. A Bíblia ela ensina conceitos e valores, mas ela também é apta, ela também é útil para a mensagem tática do momento, o que eu faço agora. Nos meus tempos aí de esportes, eu praticava basquetebol. E no basquete, então, você tem que aprender os fundamentos. Ele te ensina a como arremessar, fazer o jump, dar os passes laterais, marcar por zona. Você aprende como jogar o jogo. Mas na hora do jogo, depois de muito treino, depois de muita prática, na hora do jogo, o técnico pede tempo, chama o time e dá instruções. Agora você vai fazer isso, aquilo e aquilo, e você vai chutar a última bola. O jogo está acabando
essa é a instrução final. A Bíblia instrui em justiça. Você tem um problema de como fazer o agora, ela pode te falar do agora. Você quer entender por que Deus existe, por que você existe, ela pode também te ensinar a sabedoria milenar. Ali, a Bíblia é um livro completo e você pode, com uma escritura divinamente inspirada, ser totalmente instruído, corrigido, reorientado e ensinado em justiça. Versículo do dia. Você quer mais sobre a Bíblia? Leia a série, assista a série A Bíblia Toda. Canal Bíblia JFA Conecta. A cada semana, um vídeo explicando o que você vai ler para que um ano você tenha a Bíblia toda lida. Deus abençoe. Até o próximo versículo do dia. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como tenho dito, Paulo está aqui conversando com Timóteo, seu discípulo, da prisão de onde ele não iria mais sair, no ano 65 depois de Cristo, dando instruções, dando conselhos, e aqui fazendo uma declaração, fazendo um resumo da sua vida, entendendo todo aquele contexto, desde que, como disse em outros versículos do dia, ele era puro de consciência no sacrifício e no culto a Deus de seus pais, dos seus antepassados, e é convertido na estrada de Damasco, até agora, quando ele está morrendo pelo Evangelho. E ele fala alguma coisa que é muito importante para cada um de nós. 3 coisas com 2 perspectivas. A primeira delas, combati o bom combate. A vida é uma luta. E você não está numa colônia de férias. O seu ideal não é fazer nada e ser protegido por Deus. Você está aqui para combater, para brigar, para lutar, para guerrear. E o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, saiba que você tem que ter uma postura combativa. Existe um inimigo que não é carne e não é sangue, contra o qual você luta sem quartel. Agora, tem que ser o bom combate, porque tem muita gente que tem uma postura combativa, mas entra em toda guerra. Escolha qual é o combate que vale a pena combater. Escolha qual é a discussão que vale a pena manter. Como eu já falei em outro versículo do dia, evita falatórios, questões profanas. Não é uma briga de opiniões, não é uma discussão para ganhar do outro, é para convencer com um coração puro. Então, combata, mas escolha o bom combate. A segunda verdade desse texto é: acabei a carreira, porque tem muita gente que começa, mas não termina. Temos aqui o Bíblia Toda, é uma série para que, com 3, 4 capítulos por dia, você leia a Bíblia inteira dentro de um ano. Muitos começam, poucos terminam. Muitos têm votos, fazem planos, promessas de ano novo. Poucos chegam em dezembro mantendo as promessas. Paulo acabou a carreira, ele foi até o fim, ele não ficou pelo meio do caminho, porque aqueles que desistem, o autor de Hebreus fala que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora, nós, porém, não somos os que recuamos. Amém? Agora, a última e a grande verdade para mim nesses dias, que já também estou lá mais da metade da minha trajetória, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, apesar das traições, apesar das frustrações, apesar das decepções, apesar do ceticismo que vai entrando, você não perde a fé. Não perde a condição de acreditar em Deus e amar os homens. Então, se você está aí cheio de marcas e amarguras por aquilo que as pessoas fizeram ou não fizeram na sua vida, esse é um convite. Guarda a fé. Preserva essa capacidade de crer. Preserva essa condição de primeiro amor.
de um coração que sabe que Deus é soberano e que mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo abandonado por todos, mesmo precisando do Timóteo e do Marcos para ajudá-lo, como Paulo estava ali no final da sua vida, eu posso afirmar, acabei a fé, acabei a carreira, guardei a fé. E agora eu estou esperando a coroa da justiça que me está guardada. Deus abençoe você. Esse foi o versículo do dia. Se você quer mais, você pode ler no nosso canal, assistir os nossos vídeos, Bíblia JFA Conecta, Bíblia toda. 2 Timóteo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo aqui está escrevendo no último capítulo de 2 Timóteo para o seu discípulo, para o seu pupilo, para aquele que era fiel até o final à sua vida, e está declarando um aspecto tão humano da sua vida. Paulo está preso na prisão da qual ele não iria escapar, ele morre ali, ele sabe que vai morrer ali, e por isso ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um outro versículo do dia já foi citado, mas nesse momento ele diz assim, quando você vier me visitar, traz a capa que deixei em Troade, aquela cidade maravilhosa onde Paulo teve a visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, onde ele tirou o evangelho de ser uma seita judaica da Ásia Menor para ser uma religião, o cristianismo na Europa. Colocou o evangelho para a Europa, passando para a Grécia e depois para todos os demais países. E lá em Troade ele tinha uma capa. Paulo está num lugar horroroso, numa cela insalubre. Ele está passando frio, ele está passando fome, ele está às portas da morte. E ele fala, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja só, Paulo está morrendo, mas ele está pensando, vou estudar mais a Bíblia, quero entender mais a Deus, quero aprofundar mais o meu conhecimento, quero revisitar os livros, os pergaminhos. Você é uma pessoa que lê, você é uma pessoa que busca, você quer mais conhecimento, não porque a sua vida vai acabar daqui a pouco, mas porque a sua vida é eterna e você quer conhecer melhor o Deus que está te chamando. Paulo dá esse exemplo aqui. E, para terminar no contexto do versículo, ele está dizendo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo foi abandonado ou foi se afastando das pessoas que estavam com ele. Agora não dava mais ibope. Agora era complicado. Agora ele era um prisioneiro. Muita gente pregando evangelho para emular contra Paulo, para fazer contenda. Muita gente falando mal dele. Paulo abandonado. E ele diz, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me muito útil foi para o ministério. Porque me é muito útil para o ministério. Então veja-se, aliás, uma reconciliação de Paulo com Marcos que acontecia em algum momento. O mesmo Marcos que ele rejeitou, que era primo de Barnabé, que ele disse, não leva Marcos na segunda viagem, porque ele pulou fora da primeira. Paulo aqui vê, quem está com ele? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem gente que está com você hoje, quando deu errado, vai para Tessalônica. Ama o presente século. Toma a atitude que privilegia mais o seu bem-estar e não aquilo que é correto. Mas sempre tem um Marcos, mesmo aquele que você rejeitou. Sempre tem um Timóteo que permanece fiel. Sempre tem alguém para te trazer uma capa, um livro e para te colocar junto com Deus. Esse foi o versículo do dia. Se você quer mais, leia a nossa série Bíblia toda. 3, 4 capítulos, ler a Bíblia no ano inteiro. Essa série você encontra no nosso canal Bíblia JFA Conecta. E até o próximo versículo do dia.